Política. Professores e técnicos da UEPB estão cobrando o pagamento de progressões e dizem que a dívida com eles chega a 60 milhões de reais. Ontem a gente tratou desse assunto por aqui e hoje nós vamos conversar com Elizabeth Vale, diretora secretária do UEPB, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba. Diretora, bom dia, muito obrigada pela participação aqui na CBN Paraíba. Bom dia, Carla Viviane, Valéria Assunção, João Paulo, Laerte Cerqueira e Caio Ismael. E bom dia a todos que fazem parte aí da rede CBN aqui Paraíba. Olha, de fato, os professores, servidores da UEPB têm enfrentado muitas dificuldades em relação ao seu plano de carreira, né, que não vem sendo cumprido desde 2016, quando teve a Lei 10.660, ainda no governo Ricardo Coutinho, né? Essa lei bloqueou, né, por um período, ou pelo menos deveria ser por um período, né, tanto a recomposição salarial como as progressões. O problema é que essa lei virou ad eterno, né? Até hoje ela existe, mesmo com todas as lutas que a do UEPB tem feito, não só em relação à Lei 10.660, não só a do UEPB, mas outros sindicatos de servidores que fazem parte do Poder Executivo, que têm tentado derrubar essa lei, né, e até então ela permanece. Então, de fato, a UEPB não só tem perdido orçamento, a lei de autonomia não vem sendo cumprida, e isso coincide desse período, né? Para vocês terem uma ideia, em 2009, o repasse, né, para a UEPB foi em torno de 5,24%, e agora em 2022, 2,67%. Claro que isso implica diretamente, né, nas condições de funcionamento da universidade e também, né, na condição dos salários, do PCCR dos professores, dos servidores, que foi conquistado a duras lutas, né, pelo sindicato, tanto de docentes quanto dos técnicos, né, esse PCCR, e infelizmente não vem sendo cumprido, né. Desse período para cá, a do EPB, já ao longo das diversas diretorias, né, já implementou diversas formas de luta, de greves, que vocês certamente acompanharam, né? A tentativa também junto ao Judiciário, né, para derrubar essa lei, a articulação na Assembleia Legislativa. A gente sabe que isso não é fácil, né? A composição da Assembleia Legislativa, no geral, os governos têm um poder muito grande, né, mas a gente tem feito ações no sentido, e a categoria tem acompanhado, né, porque todos os passos que a gente dá tem feito assembleias para discutir essas questões, e infelizmente é uma luta que ultimamente a gente tem conseguido desbloquear as progressões, mas tem aí um passivo gigantesco, né, que governo e universidade têm para com os professores. Durante 2 anos para cá, a universidade tem pago de forma parcelada, né. Em dezembro mesmo, por exemplo, cada servidor recebeu em torno de R$2.000, mas ainda há um passivo muito grande. Quase que, tirado em torno de 12 milhões já foi pago, parcelado, acho que ainda tem em torno de 40 e poucos milhões que são devidos aos servidores da universidade. Então, nesse sentido, é uma luta que a gente tem feito. O ano passado mesmo a gente realizou debate com os candidatos a governo. Inclusive o governador eleito, João Azevedo, participou, assinou uma carta compromisso, né, de que entre os pontos da carta que o governador assinou, seria sepultar de vez a Lei 10.660, zerar a dívida que tem com a universidade, portanto com seus servidores, né, e também cumprir rigorosamente a Lei de Autonomia. Nós estamos com essa carta assinada. Esse ano mesmo já protocolamos diversos ofícios. Ontem o secretário
de Planejamento nos deu um retorno, que está aguardando a agenda para uma reunião tripartite entre reitoria, sindicatos e governo para discutir essas questões específicas da universidade, né? Diretora? Tem um outro, sim? Não, pode concluir o pensamento que aí eu pergunto. Certo. Um outro ponto que a gente tem discutido, isso é junto ao Fórum dos Servidores, que está relacionado aí à recomposição das perdas salariais, né? A gente tem de perda, segundo o DIEESE, se a gente pegar de 2010 para cá, houve uma corrosão no salário dos professores da UEPB em torno de 44%. Agora no período do governo João, é em torno de 14%. Então, a recomposição, isso para recuperar o valor de compra do salário, teria que ser, inclusive, agora em 2023, em torno de 14%. Né? Mas essa luta a gente tem feito em conjunto com o Fórum dos Servidores, né? E aí essa luta não só da recomposição das perdas salariais, mas também para derrubar essa famigerada Lei 10.660, né? Ontem nós estivemos reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, que se comprometeu também em fazer, em discutir politicamente essas questões para chegar a uma solução, né? Porque as perdas salariais são gigantescas, né? E, aliado a isso, nós temos um direito que foi conquistado a duras penas, vale dizer que foi um direito que foi conquistado pela luta coletiva, né, que é o nosso PCCR. Diretora. Então, nesse sentido, são duas frentes de luta que não são fáceis. A senhora falou em ações aí, são ações na Justiça, o Ministério Público está acompanhando, tem resultado no sentido de se propor um acordo para um plano de parcelamento real, para que os servidores e os professores tenham a noção de que vão receber, porque muitos, pelo que eu pude apurar, têm medo, inclusive, de entrar na Justiça, porque tem medo de virar precatório e morrer sem receber esse dinheiro. A ação na Justiça que eu falei foi em relação à derrubada da Lei 10.660. Mas com relação ao retroativo, isso. Nós estivemos em Assembleia, a partir da nossa assessoria jurídica, né, a gente continua entendendo que a ação é uma ação política, né? O governador João sinalizou, e aí é que eu quero aproveitar, né, a audiência da CBN, o governador João sinalizou de que este ano 2023 zera esse passivo com o EPB, né? Então a gente está aguardando, a gente aposta no diálogo, continua apostando no diálogo. Assim que retornarem as aulas, vamos chamar uma assembleia da categoria e, evidentemente, se esgotar das possibilidades de diálogo com o governo e com a reitoria, né, a gente vai conversar em assembleia qual é a posição. Só para vocês terem uma ideia, em relação à lei de autonomia, o Consune aprovou, né, o orçamento para 2023 seria em torno de 403 milhões. Só que houve um corte, foi aprovado 346 milhões. Né? E com o orçamento aprovado pelo Consune, contemplava pelo menos essa questão das progressões funcionais. Então, todo ano tem retirada, né, da universidade. É preciso uma luta muito conjunta, uma luta coletiva, para que, de fato, a universidade tenha a sua lei de autonomia garantida e nós, servidores, nós professores, tenhamos o nosso plano de carreira definido e também a recomposição salarial, porque essa recomposição salarial, ela abrange toda a categoria, dos professores que estão na ativa e dos professores aposentados, servidores aposentados. Então, nossa luta está nessas duas frentes, né? Estamos conversando com Elizabeth Vale, diretora secretária da ADOEPB, a Associação dos Docentes da UEPB, e eu queria aproveitar para tocar num outro assunto, diretora, a respeito da questão dos professores contratados, aqueles que não passaram por concurso público. A gente sabe que a universidade hoje tem um número grande, né, desses professores atuando, e eu queria saber, do ponto de vista da associação, o que é que tem sido feito para tentar modificar essa lógica, né, ter mais professores concursados.
Excelente, Valéria. Nós, nessa luta e diálogo com o governo, é um outro ponto, inclusive também na carta compromisso do governo, sendo um outro ponto, e também isso junto à reitoria, um outro ponto de negociação é isso, é a realização de concurso para professor pré-efetivo, né? Porque isso não só melhora a qualidade da universidade, né? Não que os professores substitutos não tenham, mas o professor efetivo, ele tem a condição de atuar na pesquisa, no ensino, na extensão, né? Coisa que o substituto não. E foi um compromisso da gestão, da reitoria, realizar pelo menos concurso nesse período de gestão. O ano passado foi realizado para 50 vagas, inclusive esses professores vão assumir agora, já no início do período letivo. Há um compromisso de mais 50 para esse ano e 50 para o próximo ano. Isso ainda está longe da gente sanar esse problema, porque professor substituto, o termo em si já diz, é substituir um professor que sai para um doutorado, um professor, não pode virar quadro efetivo, digamos assim. Claro que esses professores substitutos, eles passam por uma seleção interna, né? Inclusive estamos tendo no momento seleção para professor substituto. Semana passada encerramos de física, essa semana começa já a enfermagem, então ainda há um déficit muito grande, né, de professores efetivos na universidade. E essa tem sido outra luta que a gente não pode dizer assim, olha, tem que pagar primeiro os que estão para poder depois realizar concurso. Não, as duas coisas devem caminhar conjuntamente, porque são duas coisas que se complementam. Nós vamos melhorar a universidade quando suprir esse problema que é muito grave, que é esse problema de professores substitutos na UEPB. Então, esse é um outro ponto, né? Tanto a gestão da universidade quanto o governo se comprometeram e isso nós estamos cobrando na mesa de negociação. Elizabeth Vale, diretora secretária da UEPB, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, muito obrigada pela gentileza, uma ótima quarta-feira para a senhora. Agradeço também o espaço e conclamo toda a categoria, né, a lutar em conjunto. A saída é a luta coletiva. Todos os ganhos que a gente já teve até o momento foi fruto de luta coletiva e este sindicato esteve à frente. 9h45. Diga, Laerte. Carla, só para finalizar, a diretora apresentou vários problemas aí, né? Recomposição salarial de 14%, mas principalmente progressões que não estão sendo pagas, né? As progressões atrasadas, e é bom deixar claro que as progressões de 2022 não foram pagas, progressões verticais e horizontais. Além desse déficit aí, desse valor que precisa ser pago, desse retroativo, tem a aplicação da lei agora, né, de progressão que não está sendo aplicada, a recomposição e tem a questão do concurso. Olha só, tem um dado aqui que diz o seguinte, são 750 docentes efetivos na UEPB e 439 professores substitutos, ou seja, é muito substituto, Carla. Você tem 439 substitutos e 750 docentes efetivos. Ela falou em 50 vagas agora no primeiro momento e 50 no segundo, não vai nem chegar perto aí nesse processo aí de substituição. É óbvio que não precisa ser todo mundo efetivo, mas você não pode ter uma quantidade tão grande de substitutos. O governo tem um problema grande para resolver com a UEPB. Aliás, a UEPB sofre há muito tempo. Os governos, de maneira geral, no discurso é lindo, dizem que dão autonomia, que passam recurso, mas os recursos são insuficientes e, assim, não são questões de, não, a universidade gasta mais ou gasta errado. A gente está falando de coisa básica, pagar a progressão de professor, né? Pagar a recomposição, obviamente, de salarial se discute em momentos específicos, mas o desrespeito ao plano de cargo de carreira e remuneração do professor e do técnico da UEPB é muito grave. E aí, só para finalizar, a professora aponta algo importante. A do UEPB não entrou judicialmente, não fez uma ação, não entrou com ações judiciais. Tenta ainda na ação política. Só que me parece que não está caminhando na ação política, porque você tem uma base na Assembleia Legislativa que não se posiciona com relação ao governo e em relação ao UEPB, né? E assim,
E o governo precisa fazer isso. O governador João Azevedo sabe desse problema. Cláudio Furtado, eu conversei com ele recentemente, ele sabe do problema. Mas é preciso dar isso como prioridade, né? Não tem mais lógica estar na situação que está. E Cláudio Furtado, agora que saiu da educação, continua à frente da questão do ensino superior, porque a secretaria dele é Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Precisa apresentar um plano para pagar essas progressões e resolver esses problemas. Feitas as considerações, 9h48, a gente desfaz a rede CBN Paraíba. Valéria Assunção, João Paulo Medeiros, muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã.